existe diferença entre rotina e ritmo? Sim. A rotina sem um ritmo, ela é sem vitalidade, ela é engessante e difícil de ser seguida. Então, como fazer, Carla, que rotina trabalhe em conjunto com o ritmo? Vamos comparar então a rotina com a música. A rotina, ela é o compasso. Você sente o compasso, ele é rígido, ele é marcado. Já o ritmo é a melodia, o que dá vida ao compasso. Você pode usar a mesma rotina, ou seja, o mesmo compasso em diversas músicas e mesmo assim ter músicas únicas, diferentes, pois a melodia ela é única, é o que dá fluidez à música. A rotina, na prática, ela marca os horários. Por exemplo, a criança acorda às 7, ela vai lanchar às 9, vai almoçar meio-dia. Ela marca a janela de tempo, o compasso ali do dia. E a isso nós devemos acrescentar o ritmo, que nada mais é do que a sequência de atividades que vai se unir com a rotina. Vou te dar um exemplo de ritmo. Por exemplo, a criança, ela vai acordar, ela vai trocar de roupa, ela vai escovar os dentes, vai para a sala, vai tomar seu café, pegar a mochila e vai para a escola. O ritmo, ele também deve ter uma previsibilidade. Às vezes, a criança, ela tem uma rotina, mas ela não tem ritmo. Por exemplo, a criança, ela pode jantar todos os dias às 18, mas às vezes ela toma banho, às vezes ela não toma, e isso varia conforme o dia. E isso é uma coisa que percebemos muito nas famílias. A criança tem uma excelente rotina, mas não tem ritmo. Quando acrescentamos o ritmo na rotina, nós percebemos a leveza que antes não existia. Outro exemplo, a criança, ela tinha uma rotina perfeita, dormia sempre no mesmo horário, mas não tinha ritmo. E com isso, ela demorava demais para dormir. A mãe ficava ali na cama com ela mais de 1 hora até que ela conseguia dormir. Por quê? Porque faltava a parte viva, não tinha um ritual, não tinha ritmo. E aí, com as estratégias de consultoria de sono, juntamente com o desenvolvimento infantil integrativo, foi possível ajustar os horários e acrescentar um bom ritmo ao ritual, que estava muito engessante, muito difícil de ser praticado. Como podemos, então, dar ritmo a essa rotina? Vou te dar alguns exemplos. Colocando uma luz mais baixa na hora do banho, tendo momentos de atividade de contração, de interiorização, tom de voz mais lento da mãe, gestos mais calmos, colocar uma canção, um canto ritmo da antroposofia, fazer uma chantal, uma massagem nos pés com óleos essenciais. Entenderam? Com isso foi possível sim ajustar a rotina ao ritmo. Já a rotina que não tem o ritmo, ela é muito desgastante, porque não existe vitalidade e o ritmo, ele traz algo do nosso corpo vital que gera leveza, fluidez. Dentro do ritmo, ou seja, dentro do ritual ali de sono, existe diferença entre as atividades de contração, expansão e entre cada uma delas, a pausa. Quando expiramos, quando soltamos o ar, acontece a atividade de contração para dentro da gente. Já quando inspiramos, puxamos o ar, o pulmão ele expande, então já é uma atividade de expansão para fora. E entre a atividade de expansão e contração acontece a pausa. E assim deve ser a nossa vida, um movimento, e tudo na natureza registra esse movimento de contração e expansão e pausa. Por exemplo, o verão e o inverno, a lua cheia e a lua minguante, a maré cheia e a maré baixa. E dentro de nós temos o movimento do coração sístole e diástole, inspiração e expiração. São exemplos. Todo o movimento do nosso corpo, ele é ritmado pelo movimento de contração e expansão.
Portanto, o ritmo, ele é inerente à vida humana. E quando ajustamos o ritmo, ajustamos também. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos sim ajustando aquilo que é feito no nosso dia a dia com aquilo que já existe no nosso corpo e na natureza. Já a pausa, né, que é o descanso, ele é muito importante, não só para as crianças, como também para os adultos. Nas crianças, a pausa ela é excelente para aquelas crianças que não fazem mais sonecas. Por exemplo, você oferece uma pausa, conduz uma pausa para essa criança depois do almoço. É um ótimo momento para o tédio, para não fazer nada, para descansar o cérebro e o corpo, né? Para que aconteça uma breve pausa das atividades do dia, sem estímulo, nada de estímulo. Zero tela, zero brincadeiras. Nesse momento aí de pausa, a criança ela pode movimentar, andar ou ficar quietinha para descansar os seus pensamentos. E uma coisa muito importante, nem sempre a pausa ela é intuitiva para as crianças. Elas não sabem e nem agem buscando a pausa. Elas não sabem que isso é necessário. E por isso, nós adultos, educadores, devemos conduzir as crianças ao momento de pausa. Outro fator que é extremamente importante é a conexão da criança com a natureza. Você pode criar a melhor rotina, o melhor ritmo, mas se essa criança ela não tiver ou não tem contato com a natureza, muito vai se perder e você não conseguirá que essa criança se revitalize, porque nós somos seres integrados com a natureza e através dessa conexão com a natureza, nós temos maior capacidade de lidar com os desafios, não só a gente, principalmente as crianças. Então, por exemplo, você pode inserir no dia a dia dessa criança, nessa rotina com ritmo, brincadeiras ou atividades do lado de fora de casa, 2 vezes ao dia. Por exemplo, entre 10 e 11 da manhã e no finalzinho da tarde, entre 16 e 17 horas. Tudo isso gera uma cadência, uma fluidez na criança e a criança se sente cada vez mais segura. Você, pai e mamãe, pode inserir uma bela rotina, um belo ritmo, ter conexão com a natureza, mas se nós, pais ou educadores, não tivermos uma atitude interior alinhada com a rotina, com o ritmo, como a presença ou a atenção plena no que estamos realizando, ou seja, não só executar rapidamente as atividades, agindo racionalmente, você não está tendo conexão com seu filho e muito menos presença. Você não está ali por inteiro. A presença, tudo isso que eu falei aqui hoje, permite a criança organizar o seu eu, que é a sua individualidade, tá? Agora eu vou falar um pouco especificamente das atividades de contração e expansão. O grande desafio do mundo de hoje é encontrar o equilíbrio entre as solicitações externas do nosso mundo moderno com o nosso ritmo interno. Não é fácil, né, mamães, conciliar carreira profissional com filhos, com atenção plena, aquele estado de cuidado, de atenção que devemos ter com nossos filhos. Lidar com a educação, com birras. Quando trazemos isso para a nossa consciência, nós percebemos que as atividades de contração e expansão ajudam a criança a distinguir o que o mundo solicita e o que elas internamente precisam, como também nós adultos. O ritmo, ele é necessário não só para a criança, mas também para nós adultos. E nós também, adultos, nós entramos nesse ritmo quando levamos ele para os nossos filhos. E isso ajuda demais a preservar o nosso equilíbrio interior. Se nós permitirmos que as crianças fazem o que quer durante o dia, como por exemplo, vou deixar meu filho pular, brincar, correr o dia todo, gritar, atividade de expansão o dia inteiro,
o que é natural da criança, que é ser expansiva, se nós adultos não conduzirmos os nossos filhos a esse ritmo que eu estou falando aqui hoje, as crianças, elas podem ficar muito expandidas durante o dia. E isso, o que vai acontecer? Vai elevar, vai aumentar muito o hormônio cortisol, que é o que dá o estado de alerta para as crianças, para todos nós. E quando você precisar sentar a sua criança para se alimentar ou deitar para dormir, ela não vai conseguir. Por quê? Esse hormônio está em excesso no seu sangue. Esse hormônio é o despertador da criança. Gente, isso é algo científico, é real, tá? E quando cuidamos dessas atividades de contração e expansão, ou seja, o equilíbrio entre cada uma delas, nós conseguimos ajudar as crianças a equilibrar as solicitações externas com as suas solicitações internas. A criança, mamães e papais, por si só, ela não se autorregula sozinha. E essas atividades, elas precisam ser conduzidas e orientadas pelos papais e mamães e seus educadores. Exemplos de atividades de contração. São atividades mais calmas, com pouco gasto de energia, e que acontece em ambientes internos dentro de casa. Por exemplo, sentar, brincar de massinha, ler um livro, brincar com um carrinho ou com uma boneca. Os pais, usam um tom de voz mais baixo, mais suave, mais tranquilo. Já as atividades de expansão são atividades mais agitadas, para fora, em ambientes externos, como andar de bicicleta, pular no sofá, pular corda. É totalmente diferente a energia, tá? E isso é fundamental para o humor da criança, para a capacidade dela de concentração, de dormir bem, de cooperação com a família e com as regras da casa. E com isso, favorece com que tenha mais leveza dentro desse ambiente de casa, sem picos de estresse, de relacionamento ali, de brigas com o pai e com a criança. E quanto menor a criança, maior a capacidade dela internalizar esse ritmo, tá? Por exemplo, um bebê, a criança ela flui melhor. E quanto maior a criança, mais difícil, porque ela está mais consciente de si. Ela vai questionar, ela vai debater, ela vai se opor, ela vai requerer mais determinação. Vai requerer da gente, pai e mãe, mais determinação e constância ao lidar com essa criança maior. Mas não é impossível, tá bom? As atividades de contração e expansão e pausa precisam estar ritmados. Você verifica os horários, propõe para sua filha, para sua criança as atividades, E aí você vai perceber, se a criança ela sai muito de casa, se ela fica muito dentro de casa, se ela tem mais atividades de expansão ou de contração, se tá havendo maior necessidade de pausa, se é uma criança que fica só em atividades de expansão, e vai tentar equilibrar essas atividades durante o dia do seu filho, tá bom?